A paz do Senhor, professores. Estamos aqui com muita alegria, né? Trazendo a lição número 4. A lição, estamos no trimestre, início do ano, que fala Deus e a criação, né? Então, quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Estamos felizes e estamos aqui também, de certa forma, para vir compartilhar um pouco do que temos, e com certeza vocês também vão receber e também pode mandar aquele feedback para a gente, pode colocar aí os comentários e a gente vai interagindo, porque essa ferramenta agora para os professores vem para ajudar. Então, nós estamos na lição de juniores, tá certo? De 9 a 10 anos, nós estamos... E a gente está na lição número 4. Então, o professor vai trabalhar com os alunos, né, sobre a história de Noé. Uma história tão contada, uma história que todos sabem, mas que o professor vai, com o Espírito Santo, a ajuda do Senhor, trazer um diferencial. Então, esse é a aula diferente. É quando a gente convida o Espírito Santo. Então, eu queria agradecer a vocês. Meu nome é Iris, tá certo? E estamos aqui para iniciar mais uma preparação dos professores na aula da escola dominical, tá certo? Então, o professor, quando chega, ele com certeza vai chegar com antecedência. Ele vai se preparar para receber os seus alunos. Então, tem essa toda preocupação de não os alunos chegar antes do professor, mas o professor chegar, preparar toda a sala, preparar os visuais, os trabalhos que ele trouxe, para ali montar tudo, para quando a chegada do aluno, ele já ter aquela emoção, aquele impacto em chegar na sala e ser cativado pelo professor. Então, esse é um dos primeiros momentos quando o aluno chega na classe, né? Outra também importante que o professor não pode esquecer é a oração. Quando a criança chega, o professor, depois que cumprimenta, que fala com os amiguinhos, a gente já começa a aula orando. Então, é uma das principais, vamos dizer assim, dica, organização do culto, da aula, do pequenininho é que se faz o grande, e a gente vai ensinando que a oração é essencial. Então, é de suma importância o professor começar a aula orando, tá certo? Continuando, a gente vê o tema da lição. Aí a gente já vai abordando no coração da criança. Gente, a gente vai falar sobre o que hoje? A lição é número 4. E o que é que a lição está falando? A lição está falando sobre a vida de Noé e a situação do dilúvio. Quando a gente fala de dilúvio, a gente lembra logo de chuva, lembra de temporal, lembra daquela situação. Então, você já deixa eles também complementar o que você está falando. Então, os alunos começam, de certa forma, a se introduzir dentro da aula. Não só o professor falar, mas o professor também escutar o seu aluno, né? Escutar a participação deles. Com certeza, um vai dizer, eu lembro da história de Noé, minha mãe contou, eu escutei, outra tia falou. Então, a participação dele vai construindo a aula. É um momento super importante, tá certo? Depois que o professor já falou o tema da lição, já cativou todo mundo, falou, saudou, orou, você também pode perguntar como é que seus alunos estão. Como é que foi a semana, como é que está esse domingo, como é que está a família. É uma maneira também de saber como é que está o seu aluno e uma preocupação também de saber se eles estão bem. Continuando a história. A gente entrou, falou do tema, vamos embora agora para a lição. A lição de Noé é uma lição muito boa, porque ela nos desperta a fé. Ela desperta para que a gente venha a ter uma confiança maior em Deus. Então, você vai sentar ali com seus alunos, de certa forma, e com certeza com a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Talvez alguém possa dizer, mas é uma aula tão simples, é para criança, né? Mas as crianças que são escolhidas por Deus, as crianças que estão ali com o coração preparado, e com certeza você, professor, é instrumento de Deus. Então, a palavra, a mensagem que está sendo trazida ali, vai ser plantada no coração. E ali, com certeza, vai dar fruto, ali eles vão levar para a vida deles. Então, é muito importante a maneira como o professor, ele vai trazendo a história, tá certo? Então, a história de Noé. O professor começa a introdução falando como eram os dias na época de Noé.
A gente lembra que os homens estavam mal, com o coração só puxando para as coisas malignas, estavam desobedecendo ao Senhor, estavam fazendo coisas terríveis. E Deus olhou para a terra e não gostou do que viu. Isso o professor vai falando com entusiasmo, ele vai vivendo realmente, porque a palavra de Deus ela é viva. E quando a gente fala dela, a gente fala com vida, a gente não pode falar com desânimo, né? Muitas vezes o professor chega na classe e muitas vezes não está bem, porque deixou um problema, alguma coisa em casa, mas veio fazer a obra do Senhor. E sabendo, professor, que você está fazendo a obra do Senhor, com certeza Deus vai cuidar da tua história, daquilo que você não pode fazer. E aí você vai com os pequeninos, você vai trabalhando. Então você vai contando como era o povo daquela época, como é que o coração estava, o coração fechado, não queria saber de Deus. E aí você entra com o diferencial de Noé. Noé é um homem justo, um homem reto, a sua família, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas noras. Veja que coisa linda, uma família totalmente diferente. Diante de tudo que estava acontecendo ali ao redor, Noé fez a diferença. E você traz isso para o aluno, para que ele veja que muitas vezes no colégio, na vizinhança, em alguns lugares, ele tem que fazer a diferença. E ele tem que obedecer. E ele tem que reconhecer realmente que Deus está ali na sua frente, está cuidando. E assim Noé, ele era um homem justo. E quando Deus olhou para a terra, Deus viu Noé e disse: não vou deixar todos morrer, não vou deixar todos perecer. Por quê? Porque Noé é justo. E ali Deus disse: Noé, vem cá que eu quero conversar contigo. E aí o professor vai entrando. A gente vê quando Deus fala para Noé, quando Deus diz as palavras a Noé, para ele construir uma arca. Gente, a gente tem aqui uma arca e o professor, ele pode, nesse dia, construir uma arca de palito de picolé, pode pegar papelão, ele pode usar a sua criatividade. É claro que ele vai fazer uma arca pequenininha, mas ele vai contar com seus alunos naquela hora da criatividade. Ele pode fazer de massa, de modelar, de outros tipos de massa, e aquilo, ele vai dizendo: gente, veja só, alunos, como vocês estão vendo uma arca tão pequenininha que a gente fez, mas que a gente vê que a medida que Deus deu era perfeita e enorme, eram grandes. O tamanho da arca que Deus deu para Noé. E Deus deu tempo, Deus deu sabedoria, Deus disse a Noé: pegue a melhor madeira. Deu toda as instruções, todo o caminho para Noé ir. E assim Noé, como um homem obediente, e a sua família também, ele construiu. E aí você, professor, vai despertando ali a mente da criança na introdução da história. Quando a criança começa a entrar, ela começa a responder antes do professor. O professor pode fazer uma pergunta e ele já está respondendo. E você vai contando. Aí você entra também a história aqui, a construção. Não foi fácil, foi difícil, foi demorada. E o interessante é que quando Noé construía, ele também falava que o povo se arrependesse, ele pregava. Só que o povo zombava de Noé. Aí você também traz para a história da criança. A criança que muitas vezes está vindo para a igreja e algum coleguinha despreza, outra pessoa menospreza, não valoriza a criança, o seu caminho para a igreja. Muitas vezes a criança se sente acuada. Isso tudo é importante. O professor sempre colocar essa ponte da situação de uma história com a realidade da criança, da família, porque existem N coisas que acontecem, né, numa família. E Deus vai nos ensinando e a gente vai abordando, vai entrando. E se durante esse período alguma criança parar e dizer: eu fui desprezada, eu tenho vergonha de ser crente, eu tenho vergonha disso, você vai parar, você vai dar atenção e você vai explicar o valor da aliança com Deus. Porque Noé fez uma aliança. E a gente indo aqui, continuando, a gente vê que começou a chover. A história agora já começa a tomar outro rumo. Ou seja, não existia chuva na terra. A palavra de Deus disse que era um vapor que subia. E o impressionante é que agora Noé disse que iria chover. E depois de 7 dias, Noé com a família dentro da arca, os animais, vocês, professores, quando estão falando dos animais, com certeza os alunos ficam dizendo: entrou um macaco, entrou um leão. Eles interagem. É bom, é importante a interação dos alunos. E eles todos entraram na arca. 7 dias esperaram. Que 7 dias difícil, imagina. Se nunca tinha chovido, porque nesses 7 dias ainda estava demorando para chover, se Deus falou? É porque Deus tem seus caminhos de trabalhar. E você vai cativando a fé, você vai trabalhando
trabalhando ali com palavras, né, na vida do seu aluno. E com certeza Noé entrou, 7 dias se passaram e a chuva caiu. Imagine o desespero daqueles que ficaram fora da arca. Quando a gente fala da arca, a gente lembra da igreja. Quando a gente lembra da igreja, a gente lembra de aliança. Da criança viver dentro da igreja, a sua preocupação do pai trazer, da mãe trazer. Então, a gente continua, tá certo? A gente fala também da pomba, do corvo. O corvo, o primeiro pássaro que Noé soltou, deu uma volta, não tinha onde pousar, voltou. Depois de um período, a pomba também. Então, são ali importantes porque grava na mente da criança. E você pode levar a figura, você pode levar a figura da pomba. Então, tudo isso vem só agregar a história, tá certo? Depois de 40 dias de muita chuva. Aí se você deixa os alunos complementar, que eles sabem fazer com perfeição, interagindo, aquela aula participativa, aquela aula animada, não só o professor falando, mas o aluno vivendo realmente a história, a palavra de Deus. Depois dos 40 dias, você explica esse processo do corvo, da pomba, como foi, tá certo? E depois você fala a conclusão da história. Depois que terminou todo aquele processo, a gente vê ali quando terminou, quando Noé saiu, que as águas baixaram depois de um grande período, a gente vê que Noé saiu e ali fez o holocausto e ali ele agradeceu a Deus. E quando Deus viu, Deus se agradou da atitude de Noé. E naquele dia Deus disse assim, ó, farei uma aliança. Deus fez uma aliança. Lembra do arco-íris? A aliança que Deus fez. Não destruirá mais a terra com água. Ou seja, quando a gente vê o arco-íris, a gente vê a promessa de Deus e como ele trabalha. Isso tudo o professor falando, cativando o coração das crianças, as crianças participando, com certeza vai ser bênção. Amém? Então, o objetivo é o exemplo de fé da vida de Noé. Que você, professor, vai levar com certeza, com muita vida, porque a palavra de Deus ela é viva. E quando a gente fala, a gente sente primeiro em nós e reflete em quem a gente está transmitindo, não é verdade? Então também tem o memorizando e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Você fala, tá certo? Pede para eles repetir, pede de um por um, depois todo mundo e aquela alegria e todo mundo participando da aula, tá certo? Então terminou a história, terminou ali o desenvolvimento com a participação, a gente faz a oração de agradecimento e se prepara para o próximo domingo, já dizendo o tema da próxima lição e agradecendo a Deus pela vida de cada uma daquelas crianças. O bom também é o professor sempre escolher um aluno para orar. Se o professor começou a orar, no término ele escolhe um. E eles gostam, eles participam, eles gostam de tirar oferta, eles gostam de orar, eles são alunos participativos, tá certo? Então está aí a história de Noé, com certeza. A arca, a história, o memorizando, tudo são coisas que o professor vai trazendo para acrescentar a aula. Mas lembrando principalmente que o Espírito Santo é que conduz a história. O Espírito Santo sabe a necessidade de cada um dos alunos, tá certo? Quero dizer também a vocês, professores, que dê um like aí, tá certo? Nas aulas, que compartilhe, comente, coloque aí os comentários, como é que está as aulas, como é que está a sua classe, os seus alunos. É muito importante, tá certo? Vocês participarem. Muitas vezes a gente acha tão simples, mas o simples não faz. Então, com certeza, a partir do momento que você está dando aquele like, que você está comentando, que você está participando, você está favorecendo, muitas vezes, o compartilhamento de palavras que outro do outro lado está precisando. Você envia para um colega, você envia para outra pessoa da família e assim vai produzindo, vai semeando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos professores e com certeza nós continuaremos aqui orando pela vida de vocês. Não tem coisa melhor na vida do ser humano do que servir ao Senhor e servir com alegria. E cuidar de criança, com certeza, é um tesouro. Vocês não têm condição, mas o Deus de Israel, ele coloca a condição e com certeza ele vai prover toda a necessidade de cada um dos professores, tá certo? É o nosso desejo que a gente tem na vida de vocês e com certeza vamos continuar orando para que essa obra só venha a crescer. Porque a obra de Deus, ela só tem a crescer. E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de bênção, de multiplicação, a gente fala de
coisas maravilhosas, porque Ele é um Deus de milagre. Amém, professor? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? E vamos permanecer orando. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.